Senhoras e peraí, deixa eu ajeitar o negócio aqui, o negócio descoisou aqui. Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, essa aula é voltada para os alunos do sexto ano do Colégio Alfenícia Freire. A disciplina é História, tá? E eu tô ajeitando ainda aqui a iluminação, não tá muito boa não, mas já que é pra olhar pra mim, eu sou feio mesmo, não tem jeito. Vai ficar desse jeito. Essa aula é continuidade da aula passada, que a gente já começa a falar sobre o capítulo 12 das duas cidades-estado. Lembram? Atenas, Esparta. Lembra que eu expliquei a questão de ser chamado de cidade-estado por conta da autonomia que eles tinham em relação a outras cidades pertencentes à região? Falamos sobre a forma de organização social deles, a divisão entre eupátridas, entre metecos, artesãos, camponeses. Falamos da educação ateniense, que era mais voltada para que as mulheres acabassem sendo criadas para serem donas de casa, enquanto que os homens eles eram criados para participarem do exército, para irem para a guerra. Vai jogar os homens para morrer tudo na guerra, rebanho miserável. Tem que ser assim mesmo, tem que ser assim mesmo. Tinha que ser, né? Mas pelo menos as mulheres não precisavam ficar dentro de casa, tem que trabalhar também, fazer outras coisas na rua, isso aí. Então, aí a gente vai recomeçar aqui o nosso capítulo 12 a partir da página 119, tá? Deixa eu só pegar o negócio aqui. A partir da página 119. E é o seguinte, na página 119 a gente começa falando sobre as formas de governo em Atenas. E temos da seguinte forma: por volta do século 8 a.C., na época de sua fundação, o governo de Atenas era uma monarquia, ou seja, exercido por um rei, também chamado de Basileu. Lembrando sempre, a monarquia é aquele governo em que o seu chefe principal, o seu chefe supremo é o monarca, é o rei. E aqui nesse caso ele também vai receber o nome, ele também pode ser conhecido como Basileu, só para ter um nome mais difícil, né? Eupátrida, Meteco, Basileu, tal, só para ter um nome difícil assim, para dificultar a vida de vocês, para que vocês fiquem se perdendo no meio do caminho. Sim, porque o professor é miserável, o professor faz esse tipo de coisa mesmo, a gente é assim. Com o passar do tempo, as famílias eupátridas, olha só, de novo, um nome difícil aí para vocês colocarem no cuco. Só voltando aqui, ó, o que é que significa eupátridas? São os proprietários de terras e grandes comerciantes que tinham riquezas e prestígios por serem considerados descendentes dos fundadores da cidade. E aí, durante cerca de 200 anos, eles foram os únicos a poder participar das decisões políticas do local, né? Então, aqui a gente tem, com o passar do tempo, as famílias eupátridas tomaram o poder do rei, ou seja, a formação dessa organização social em que houve essa divisão entre eupátridas, metecos e o povo fuleirinho que fica lá embaixo, os artesãos e os camponeses. Antes da chegada dos eupátridas, era a monarquia. A partir do momento que há esse desenvolvimento em que esses proprietários de terra, esses grandes comerciantes, eles começam a ganhar influência, começam a ganhar um pouco mais de poder dentro da cidade, dentro de Atenas, eles vão modificar a forma de governo. Vai deixando de ser uma monarquia para que a gente chegue ao que conhecemos como oligarquia. E aqui a gente tem o seguinte: com o passar do tempo, as famílias eupátridas tomaram o poder do rei e passaram a controlar o governo, transformando-o em uma oligarquia. E, segundo o nosso glossário aqui, o que é que significa oligarquia? Palavra de origem grega que significa governo exercido por representantes de um só grupo social ou de poucos grupos sociais. Quer ver um exemplo que a gente acaba usando bem claro assim, sobre oligarquia? Apesar da gente viver dentro de uma democracia,
tipo, aqui a gente está no Brasil, Brasil é um país democrático, que a gente vota numa pessoa, ele representa o seu povo. Mentira, mentira. Geralmente eles vão representar alguns grupos, principalmente o grupo social dele. Político costuma ser rico. Oligarquia também tem uma ligação muito forte em relação à família. Aí vocês param para pensar assim, o cara que... vamos chegar aqui, aqui mesmo em Sergipe. Em Sergipe, você vai ver um monte de lugar que tem o sobrenome Franco. Mercado Albano Franco, Avenida Augusto Franco, Bairro Augusto Franco, não sei o que, Franco. Por quê? Porque a gente vive uma oligarquia política. Olha só, dentro de Sergipe, a gente tem uma predominância na política da família Franco, da família Deda, da família Valadares, da família daquele outro rapaz que eu esqueci o nome agora, tá? Que eu esqueci porque eu não sou daqui, mas que foi prefeito, mas enfim. Quem mais a gente ouve falar sobre isso? Bolsonaro, né? Presidente lá, sabe? Nosso presidente, que aí tem um filho que é senador, Flávio, é senador, o outro é deputado federal, o Eduardo, o outro é vereador, o Carlos, e o filho mais novo, que está com 19, 20 anos, ele também está querendo já entrar na política. Nunca trabalhou na vida, nunca bateu um prego numa barra de sabão, mas vai entrar na política pela influência do próprio sobrenome. Por quê? Porque é uma ideia de oligarquia. Oligarquia política é uma definição através de um grupo social, de um grupo familiar que vai tentar se manter, se perpetuar, dar continuidade sempre àquele sobrenome, àquela família no poder. Por isso que esse povo é cheio de dinheiro. Pois é, né? Aí a gente fala, meritocracia e tal. O rico cada vez fica mais rico, que aí dá dinheiro pro seu filho, a herança vai passando, né? De pai para filho e tal, não sei o quê. E o pobre só na pobreza. Mas enfim. Então quando a gente fala a respeito de oligarquia, a gente está falando justamente sobre isso. Que é um governo que é exercido por representantes de um só grupo social, que geralmente são esses grupos já que têm bastante dinheiro, então eles tentam se manter no poder porque eles vão acabar beneficiando outras pessoas que também fazem parte dessa elite. Né? Por que o imposto, o pessoal que é mais pobre paga mais imposto do que o povo que é mais rico? Por que será, né? A oligarquia aí, o pessoal que já está lá em cima defendendo o próprio pessoal que está lá em cima, bota no lombo do pobre, mas do rico eles aliviam, passam a mão na cabeça. No século 7 a.C., diante de crescentes conflitos provocados pelas desigualdades sociais em Atenas, o governo oligárquico realizou algumas reformas políticas. Reforma política, a gente ouve falar o tempo todo disso. Por quê? Por conta da desigualdade social que existia naquela época em Atenas e existe ainda hoje, né? Então a gente para pensar assim, que interessante a gente fazer esse tipo de comparação, né? Quais são os grupos que estão sempre no poder, sempre o mesmo sobrenome na família. Porque o cara lá, o atual presidente, né, nosso, tem 30 anos de política, sendo que foram 28 anos como deputado federal. Fez nada. 28 anos como deputado federal, sem fazer zorra nenhuma lá, mas estava lá e conseguiu ser presidente. Beleza? Conseguiu eleger os filhos, tentou eleger 2 ex-mulheres, inclusive. Elegeu um amigo, elegeu isso, botando tudo no mesmo sobrenome. Mas sempre defendendo os interesses de um determinado grupo, não se importando em tentar debelar, em tentar acabar com a desigualdade social. E aí o que é que existiu em Atenas nessa época? Esses grupos oligárquicos, esses grupos ligados às elites, defendiam o seu próprio grupo. Opa, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, eles defendiam lá o grupo deles e a desigualdade social ia aumentando, porque o rico
ficando mais rico, o pobre ficando mais pobre. Essa diferença entre eles estava cada vez maior e estava sendo cada vez mais difícil de se viver dentro dessas camadas inferiores. E aí o que foi que teve? Começaram a ter diversos conflitos que foram provocados por conta dessa desigualdade social. Aí o governo oligárquico começou a pensar em algumas reformas políticas. Vamos manter no poder, vamos, mas vamos tentar olhar um pouquinho, de uma forma um pouquinho diferente pro povão que está lá embaixo, só para manter eles assim, tá, assim, tá, vamos dar um pouquinho mais de direitos a eles, vamos dar aqui um auxílio emergencial para eles. Enfim, a principal reforma foi a criação de leis escritas. Com isso, mais pessoas tiveram acesso às leis, o que diminuiu o poder da oligarquia, que não pôde mais interpretar as leis orais a seu favor. Então, as leis passaram a ser escritas, passou a ter uma constituição, um livro, que tinha lá a informação, lei tal, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, é direito das pessoas fazerem isso, é dever das pessoas fazer isso, e pronto. Tudo passou a ser escrito. Então, se antes o pessoal que estava lá ligado à oligarquia chegava e podia ter os mandos e desmandos que quisesse, a partir do momento que você tem uma constituição, que tem um grupo de leis ali registradas, passa a ter uma conversa um pouquinho diferente, né? Não, vamos respeitar mais os direitos de toda a população, não é somente desse grupo fechado aqui, não. A gente sabe que hoje em dia, ainda que a gente tenha a lei, eles sempre dão um jeitinho de burlar essa lei, né? De atropelar alguma coisa nessa lei para poder beneficiar justamente essa galera mais rica. Mas, ainda assim, a gente tem um pouco dessa proteção à galera que é pobre. Como nem todos os problemas foram resolvidos, a população continuou a pressionar por mais mudanças. Então, não basta você ter lá só um grupo de leis escritas. A gente precisa desenvolver outras questões, a gente precisa ver outras questões para serem resolvidas para acabar ainda mais com essa desigualdade social. Então, a população continua a pressionar por mais mudanças, e aí, no século 6 a.C., a escravidão por dívidas foi abolida e terras foram distribuídas aos camponeses, o que favoreceu as camadas humildes da sociedade ateniense e estimulou os eupátridas a comprar escravos como forma de reduzir os gastos com a mão de obra. Tá vendo aí? Surgiu um benefício a mais, só que o rebanho safado dos eupátridas, que era o povo que já tinha dinheiro, deu um jeito de burlar isso aí de uma outra forma, né? Só lembrando, o que era a escravidão por dívidas? Era o seguinte, você pegou um determinado empréstimo com o banco, com a agiota lá, né? Só que você não conseguiu pagar no prazo estipulado. Não, eu vou pagar em 12 meses, eu pago esse valor que eu estou devendo mais os juros. Aí você não conseguiu pagar nos 12 meses, beleza, sinto muito, vou tomar a sua casa e você vai trabalhar para mim, para pagar essa sua dívida. Mas, você vai trabalhar por 12 meses, sem direito a receber nada. Você está aqui só abatendo a dívida que você tem comigo, tá? Então, essa é uma forma de escravidão por dívida. E aí, que interessante o que acontece aqui nesse momento. Diversas terras foram distribuídas aos camponeses. Olha que interessante. A gente tem, hoje em dia, uma discussão a respeito da reforma agrária, por exemplo, né? O que acontece na reforma agrária? Diversas terras por exemplo, fazendas improdutivas, fazendas que seus donos tiveram diversas multas ou perderam suas terras porque deixaram de pagar imposto e tudo. Pronto, aquela terra ficou abandonada. Aí o que o governo pode fazer? Tomar
aquelas terras como uma forma de pagar a dívida daquela pessoa, mas sem escravizar ela, não precisa, tá? Nos dias de hoje. E aí eles poderiam fazer o quê? Já que tem muita gente, já que tem um movimento do sem terra ali, já que tem um pessoal aqui na cidade que não tem onde morar, tá sem trabalho, vão pegar essas terras, dividir em lotes e distribuir para essa população que precisa trabalhar, precisa ter a sua forma de subsistência. Poderiam fazer isso? Poderiam. Querem fazer? Não. Por quê? Porque quer que o pobre se lembre. Eles vão pegar essas terras e vão deixar ou lá de qualquer jeito, ou até algum comprador, algum outro fazendeiro chegar no local e comprar ou grilar até mesmo aquela terra. Tá. E aí, pronto. Essas terras foram distribuídas aos camponeses, essas terras que estavam lá abandonadas, tá? O governo chegou e falou assim: não, pronto, pronto, para de encher meu saco. Aqui, essa terra agora é sua para você criar suas galinhas, para você fazer suas plantações de mandioca, não tinha mandioca na época não, mas fazer sua plantação disso, daquilo outro, pronto, para sua subsistência, para você vender na feirinha, beleza. Só que favoreceu as camadas mais humildes da sociedade? Sim. Entretanto, como deixou de existir a escravidão por dívida, os eupátridas, que eram aqueles grandes proprietários de terra, eles passaram a comprar escravos. Lembra que Brasil colônia, escravidão do povo africano, que foi sequestrado, foram tirados da África para poder trabalhar como mão de obra escrava aqui no Brasil. Pronto, o que é que os gregos fizeram? Eles começaram a comprar escravos também, como uma forma de reduzir os gastos com a mão de obra. Eles não iam precisar pagar para essas pessoas trabalharem em suas terras. Eles compravam escravos, as pessoas trabalhavam forçadamente ali dentro das suas propriedades. Ainda no século 6 a.C., homens livres e adultos nascidos em Atenas, cujos pais fossem atenienses, né? O cara nasceu em Atenas e os pais dele também haviam nascido em Atenas, conquistaram a cidadania, ou seja, o direito de participar da vida política. Iniciou-se assim em Atenas a democracia, tão falada democracia, surgindo aí em Atenas como uma forma de participação política justamente dos cidadãos atenienses, mas não bastava ter nascido em Atenas, precisava nascer lá e ser filho também de atenienses. Então precisaria pelo menos ele ser a segunda geração de atenienses já. A primeira geração são seus pais, você é a segunda geração, se tiver filho, a terceira geração e assim por diante. Então, a democracia, palavra de origem grega, que significa governo do povo. No entanto, escravos, estrangeiros e mulheres eram excluídas das discussões e da participação política. Então, a mulher poderia ser filha direta de atenienses, mas não tinha direito a participar da política. Não tinha direito de votar, nem de se candidatar nas eleições para ser votada. Não poderia participar de discussões, de debates e muito dificilmente participava até mesmo dos locais em que se faziam essas discussões filosóficas, as discussões políticas. E aí a gente tem um trechinho aqui, nessa imagem, fala assim, são as ruínas de Ágora, em Atenas, é uma foto de 2016. A Ágora era um espaço público em que os cidadãos exerciam direitos políticos, debatendo assuntos de interesse coletivo. É como se fosse, hoje em dia, uma praça, um boteco, né? A gente vai pro boteco tomar cervejinha sem vocês, não. Papai de vocês, mamãe, o tio, tal, o professor, vai pro boteco, tomar cerveja e começar a discutir com a galera lá sobre política,
falar bem do governo, falar mal do governo, falar do governo. Enfim, aí faz essas discussões a respeito dos interesses coletivos, a nível local, a nível nacional, internacional, não importa. Então, essas assembleias dos cidadãos, esses encontros, essa forma de participação política acontecia formando essas discussões nessas assembleias, nesses encontros, nesses locais chamados agora. Tá? Agora, não, agora. Tem acento agudo no A. Agora. A democracia em Atenas. O principal órgão da democracia ateniense era a Assembleia Popular, chamada Eclésia. Lembra quando a gente fala sobre religiosidade, sobre religião? Fala sobre o conselho eclesiástico, que é um conselho popular, mas pertencente à igreja. Então, você vai ter uma ligação com isso aqui. A gente vai saber já já. E assim, o principal órgão da democracia ateniense era a Assembleia Popular. A Assembleia Popular, chamada de Eclésia, na qual todos os cidadãos podiam expressar opiniões e era respeitada a decisão da maioria. Todos os cidadãos, com exceção de escravos, estrangeiros e mulheres, que não eram considerados como cidadãos. Tá? Estrangeiros vão ser todos aqueles que não nasceram em Atenas ou que tenham nascido em Atenas, mas não são filhos de atenienses. Lembrando sempre, a pessoa precisa ser pelo menos da segunda geração de ateniense, ser filho direto de atenienses e ter nascido em Atenas. Esse era considerado cidadão. Então, nada de escravo, nada de estrangeiro, muito menos mulheres. Então, nessas assembleias populares, todos os cidadãos eles poderiam expressar sua opinião e as decisões que eram tomadas eram através de votação. Porque a gente está precisando melhorar o acesso ao rio, ele precisa ser pavimentado, porque é de lá que a gente tira a água para poder abastecer a nossa cidade. Quem é que vota pela construção de um caminho de pedra ao invés de terra? Aí a galera ali reunida, digamos 100 pessoas, aí 80 pessoas levantam a mão. Opa, vamos pavimentar esse negócio aí. 20 pessoas não levantam, falam assim, quero não, quero continuar de terra, porque se colocar de pedra, muita gente vai para lá e vai virar bagunça. Não pode. Mas 80 pessoas votaram sim, direito da maioria. Se a maioria elegeu aquilo, mesmo que seja o idiota que esteja no poder, mas se a maioria elegeu, que se respeite a decisão da maioria. No Conselho dos 500, chamado de Bulé, no Conselho dos 500, chamado de Bulé, os integrantes elaboravam leis que depois eram votadas pela Assembleia Popular, na Eclésia. Do Bulé passava para a Eclésia. Então, na Bulé, no Conselho dos 500, era onde a galera fazia lá a legislação, tá ligado? As leis. Lei 1, não pode enfiar o dedo no olho do coleguinha. Pronto. Lei número 2, se for pegar água, vai pegar água de pelo menos 5 pessoas diferentes, levar 5 garrafas. Então faz as leis. Aí essas leis depois iam lá para a Eclésia, para a Assembleia Popular. O povo, vamos votar as leis agora. A1, todo mundo concorda? Maioria, levanta assim. Pronto, essa lei a gente vai deixar aqui. Segunda lei, todo mundo concorda com esse artigo? Concordou, continua ali.
Terceira lei, dizia lá, quem tiver chulé na sala, todo mundo vai precisar cheirar o chulé dele. Aí ninguém levanta a mão. Aí, opa, não, corta esse negócio da lei aqui. Pronto. Então, havia essa elaboração das leis que depois era votado na Assembleia Popular para você ter lá um quadro bonitinho da legislação local. Havia também os estrategos, cidadãos que lideravam o exército e punham em prática as decisões da Assembleia Popular. É só pensar assim, ó, estratego. O que é que lembra estratego? Estratégia. Quem é que costuma ter? Quem é que precisa de uma estratégia para poder chegar e entrar no combate e tal? O exército. Então a gente tem aqui, ó, os estrategos eram os cidadãos que lideravam o exército. Eram os cabeças, não eram os soldados rasos, não. Eram os cabeças lá, os generais. Né? Eles eram os estrategos, eles quem comandavam o exército e colocavam em prática as decisões dessa Assembleia Popular. E também havia os membros do Tribunal de Justiça, que se chamava eleia. Eram os juízes local, né? Então os membros do Tribunal de Justiça se chamavam o quê? Membros do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça que se chamava eleia. Eles eram os membros da eleia, os juízes. Aos poucos, a democracia ateniense foi sendo aperfeiçoada. Claro, no decorrer do tempo, as pessoas vão vendo quais são as melhores práticas, quais são as outras que dá para deixar de lado e tal. Então, a tendência é ir sempre, ó, não, vai melhorando até chegar a um determinado ponto que você atinge o patamar mais alto. Os cidadãos pobres passaram a receber pagamento para exercer atividades políticas, por exemplo, o que ajudou a garantir até mesmo sua participação na Assembleia. E aí a gente tem essa imagem do lado chamado Ostracon, que foi produzido no ano de 482 a.C., com o nome de Temístocles. Esse nome muito estranho aí que tem escrito é Temístocles. E aí pronto, a gente tem aqui, ó, o que é que significa isso? Na tentativa de garantir o bom funcionamento da democracia, o governo ateniense criou o ostracismo, lei que previa um exílio de 10 anos a quem fosse considerado uma ameaça à democracia. Ameaçou a democracia? 10 anos exilado, meu irmão. O termo ostracismo originou-se da palavra grega ostrakon, um caco de cerâmica no qual eram escritos o nome dos candidatos ao exílio. Um indivíduo que tivesse seu nome citado por 6.000 cidadãos era condenado ao ostracismo. Hoje em dia, se a gente for falar qual é o significado de ostracismo, lá no dicionário, vamos ver aqui, ó. Vou jogar aqui o dicionário para a gente pegar o significado exato de ostracismo. Tá. Na língua portuguesa, o significado de ostracismo a gente tem aqui o julgamento do povo de Atenas que bania por 10 anos o cidadão suspeito, ou afastamento imposto ou voluntário de alguém das suas funções ou de um grupo. Banimento, exclusão, exílio, repúdio, repulsa, tá? Então, quando a gente fala assim, fulano caiu no ostracismo, caiu no esquecimento. Porque tipo, um grande jogador de futebol aí, o cara é muito bom quando surgiu pro futebol e tudo, só que chegou um determinado momento que ele caiu no ostracismo. Passou a ser esquecido. Foi jogar no Ibis, foi jogar no interior, lá num time do interior do Cabrobó do Norte, que fica no
extremo sul de Roraima. Ele caiu no ostracismo, ele caiu no esquecimento, é quase um exílio, né? Então, nesse caso aqui, ostracismo foi uma definição criada pelo governo ateniense quando se queria colocar alguém que eles consideravam como uma ameaça à democracia, quando eles queriam colocar essa pessoa afastada, exilada, desse convívio social dentro de Atenas. Né? E para a gente fechar aqui sobre Atenas ainda, na próxima aula a gente continua com Esparta, o filósofo grego Aristóteles, que viveu entre 384 e 322 a.C., entre os muitos temas que estudou e debateu com os pensadores da época, destacavam-se justamente aqueles que eram ligados à política. Suas obras abordam assuntos como governo, ética, justiça. E aí no textinho que a gente vai ler aqui, ele comenta as razões para as dissensões, isto é, diferenças de opiniões nos governos democráticos. E ele dizia o seguinte: os ricos são pouco numerosos em toda parte, enquanto os pobres constituem a grande maioria. Assim, portanto, a verdadeira diferença entre a democracia e a oligarquia, lembra que a gente já falou sobre a oligarquia, e, ao contrário, a verdadeira diferença entre a democracia e a oligarquia é a da pobreza ou riqueza. Daí resulta necessariamente que cada vez que a riqueza dá o poder, há oligarquia. E, ao contrário, democracia é quando os pobres têm poder. Mas, como dissemos, geralmente os ricos estão em minoria e os pobres em maioria. Uns têm a riqueza e os outros o número. Tal é a causa das perpétuas dissensões de uns e de outros a respeito do governo. Causa das perpétuas diferenças de opiniões de uns e outros a respeito do governo. Ou seja, Aristóteles, falando lá no século IV a.C., 4 a.C., ou seja, há 2.300, quase 2.400 anos atrás, ele já falava a respeito do que até hoje existe dentro da nossa política, em que as elites estão bem representadas no governo, porque dificilmente a gente vê os governantes olhando para os pobres, querendo acabar com a desigualdade social. Não. Esse povo que está no poder, essas oligarquias que só querem jogar a bomba para o lombo do pobre, eles só querem se manter no poder. Por isso que eles colocam os filhos, eles elegem seus filhos para serem senadores, para serem deputados, para serem isso, ser aquilo. Porque eles querem se perpetuar, querem dar continuidade ao nome deles na oligarquia política, as famílias políticas. Por isso que a gente ouve falar tanto em vários representantes da família Bolsonaro, em vários representantes da família Franco, em vários representantes da família Valadares. Ah, é porque eles têm cacuete político? É porque são bons políticos? Não. É porque eles querem continuar no poder, porque eles sabem que, estando no governo, eles ganham dinheiro. Muito. Muito. Não é à toa que você vê que eles são, aqui em Sergipe, eles são donos de... Poucas famílias são donas de praticamente uma cidade inteira, que é Aracaju. Lá no poder político federal, você vê, vira e mexe, fulano comprou não sei quantas casas, tem uma mansão valendo não sei quantos milhões, isso, aquilo, aquilo outro. Enfim,
A gente finaliza a nossa aula por aqui, na página 120. A partir da próxima aula a gente fala sobre, especificamente, Esparta. Ok? Ok? Valeu, galera. Falou. Tchau.